BIM ou Civil 3D são concorrentes para projetos de infraestrutura? Não. A primeira coisa que você precisa entender é o conceito de BIM. Isso é importante. O que é BIM? Building Information Modeling. Galera que não está entendendo nada disso daqui, fica tranquilo que daqui a pouquinho isso já vai fazer sentido para você e você precisa saber disso. O que é BIM? BIM nada mais é do que uma metodologia de projeto. A sigla BIM significa Building Information Modeling, ou seja, modelagem da informação da construção, que é basicamente você construir a obra dentro do seu computador antes dela ser levada para o campo, antes dela ser executada em campo. Qual que é a vantagem disso, Rafael? Por que diabos surgiu essa porcaria desse nome novo que eu não tinha nada a ver, que eu estava sossegado aqui agora, tem que aprender isso? Porque essa metodologia é uma metodologia onde eu consigo, como eu falei, fazer uma construção virtual. E por que essa construção virtual ela é positiva? Porque eu consigo checar a interferência entre um projeto e outro, ou seja, eu consigo saber se o esgoto não está cruzando com a drenagem antes de executar. Eu consigo extrair quantitativos de forma mais precisa. Eu consigo unir o cronograma e o orçamento da obra nesse modelo em 3D. E com isso eu consigo economizar muita grana, muita grana. Então, BIM não é um programa, não é um software, é uma forma de projetar. Antigamente, os projetos eram feitos como? No papel, né? No papel e na caneta nanquim. Depois, passaram a ser feitos no AutoCAD. Perfeito? E agora nós estamos na era da metodologia BIM, que é basicamente você construir a obra dentro do seu computador com muito mais vantagem, que são essas vantagens que eu acabei de explicar. Então, é uma metodologia, uma forma de projetar. Beleza? O Civil 3D, o que é o Civil 3D? O Civil 3D, diferente do BIM, ele é o quê? Um programa, um software para projetos de infraestrutura, para projetos executivos de infraestrutura. Então, o Civil 3D, Rafael, o que ele tem a ver com o BIM? O que o Civil 3D tem a ver com o BIM? O Civil 3D, ele desenvolve os projetos atendendo essa metodologia BIM. Atendendo essa metodologia BIM. E eu já vou te explicar como que isso funciona. Mas antes de eu te explicar como que o Civil 3D atende essa metodologia BIM, eu preciso te explicar por que você precisa aprender sobre isso daqui. O que isso vai mudar na sua vida. Eu vou te mostrar aqui agora. Como eu falei, nós estamos vivendo na era do decreto BIM. E aí lá vem o Rafael e abre um decreto na sua frente, uma lei na sua frente. O cara tá fazendo a jornada civil 3D e tá abrindo um decreto na sua frente. Calma que você vai entender. O que acontece, galera? O Brasil, né, o mundo inteiro, na verdade, já descobriu esse potencial da metodologia BIM. Não é esse ano, não é o ano passado, já tem vários anos. E isso vem sendo cada vez mais exigido. E aí o governo fez o quê? O governo entendeu que essa metodologia é muito melhor do que a metodologia de simplesmente desenhar no AutoCAD. Porque no AutoCAD você não tem precisão, aquele conjunto de linhas, você não consegue ver o projeto em 3D, você não consegue associar um cronograma de obras àquele modelo em 3D, você não consegue associar um orçamento. E aí o governo falou assim, poxa, eu tenho uma metodologia de projeto que vai me economizar muita grana. Se eu não exigir que as empresas entreguem esses projetos nessa metodologia, elas nunca vão entregar, vão continuar fazendo desenhozinho no AutoCAD. Então o que eu vou fazer? Vou meter a caneta e vou exigir que os projetos sejam entregues na metodologia BIM. Então tem uma série de decretos, uma série de atualizações que estabelecem a utilização da metodologia BIM na execução direta ou indireta de obras e serviços e blá, 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 blá. Aqui tem um decreto, quem quiser ler depois, pode ler sobre o decreto BIM, tá bom? Se vocês quiserem aprender aqui, vocês podem pegar mais detalhes sobre isso daqui. Tá bom? Ou seja, o governo já exigiu isso. E não é de agora, não. Esse decreto aqui é de 2020. Mas tem outros decretos antes. Tem outros decretos aí depois, um monte de coisa, portaria, os caramba quatro que já foram criados
depois. O meu objetivo não é me aprofundar nisso daqui, tá? Mas o que que você tem que ficar ligado? Isso é uma exigência. É uma exigência nacional. Ah, Rafael, mas isso é só para quem trabalha com licitação. Não, não é só para quem trabalha com licitação. Sabe por quê? Porque se você pega um contrato onde a empresa exige que seja executado em metodologia BIM, você precisa utilizar a metodologia BIM. E o AutoCAD, o Topograph, o Data GeoSys, o Posição não vão te entregar isso. Eu vou mais longe, vou mostrar um outro exemplo aqui para vocês. Essa imagem, galera, eu tirei de um contrato que foi assinado entre uma empresa e a minha empresa de projetos. Ou seja, a gente foi contratado para desenvolver um projeto de esgoto. E olha só o que estava no item 1.2. A empresa contratada deverá entregar os projetos executivos abaixo listados em meio digital em programa Civil 3D, com as interferências e as quantidades dos serviços, utilizando a tecnologia BIM, Building Information Modeling. Ou seja, eu só peguei esse contrato porque a gente dominava o Civil 3D. É uma exigência do contrato. Um projeto de esgoto. Ou seja, o que isso tem a ver com você? Então, essa pergunta aqui, eu dei essa volta, né, para te explicar primeiro o que é o BIM, que é uma metodologia, é uma forma de projetar. Então, ela envolve uma série de outros softwares também. Mas a primeira coisa que você precisa, o primeiro software que vai te dar o pontapé inicial para desenvolver um projeto na metodologia BIM é o Civil 3D. E como é que o Civil 3D desenvolve esse projeto na metodologia BIM? Vou te mostrar agora. Vou te mostrar um exemplo aqui na prática. Vou abrir um projeto aqui e vou te mostrar. Vamos pegar um exemplo aqui prático para isso ficar bem claro na sua cabeça. Rafael, eu preciso me desesperar se eu só tô pensando em trabalhar com AutoCAD daqui para frente? Olha, eu acho bom. Acho bom você ligar as anteninhas aí, por quê? Porque nos próximos dias, nos próximos meses aí, muitos profissionais que só usam o AutoCAD vão ficar de fora do mercado. Assim como aqueles que insistiram em usar o Teodolito, quem lembra do Teodolito aí, né? E não quiseram migrar para a era da estação total, do RTK, falaram que isso era coisa de gente que só queria apertar botão, né? Enfim, essas pessoas ficaram para trás. Quem migrou para a estação total, para o RTK, para o drone, se manteve no mercado e ainda garantiu o diferencial. E com o Civil 3D é a mesma coisa. Ou seja, quem não atender a metodologia BIM, que é uma exigência, cara, é uma exigência. E não sou eu que estou falando, eu mostrei para vocês aqui, ó, tem um decreto que está falando isso. Quem não atender essa metodologia, cara, vai ficar de fora do mercado. É a realidade, nua e crua. Dá uma olhada aqui naquele projeto de esgoto que eu estava mostrando para vocês. Lembra que eu falei que o BIM ele é o quê? Modelagem da informação da construção. Certo? Modelagem da informação da construção. Quando eu falo que ele é modelagem da informação da construção, aqui eu tenho o projeto modelado. Então vamos pegar aqui um exemplo, ó. Quando eu venho aqui, tá vendo que eu tenho aqui a minha rede de esgoto? Eu não tenho um desenho aqui dentro do Civil 3D. A gente vai falar sobre redes nas aulas mais à frente, tá? Eu não tenho um desenho aqui. Eu tenho uma modelagem. Eu consigo ver o meu tubo, eu consigo ver o meu posto de visita. Eu tenho uma modelagem. Dentro dessa modelagem, eu tenho informações. Quando eu passo o cursor em cima, eu deixo o mouse parado ali em cima, ele já mostra ali para mim informações. É o PV29, faz parte da rede de esgoto. Quando eu passo o cursor em cima desse tubo, por exemplo, ó, ele já vai me mostrar informações. Ele é um tubo, faz parte do trecho 37. Ele é um tubo de esgoto, PVC 150 milímetros. Tá vendo? Ele tem uma série de informações. Se eu clicar com o botão direito nele aqui e abrir, ele vai me mostrar um caminhão de informações. Lembra que o BIM é a modelagem da informação da construção? Então aqui eu tenho uma série de informações. Eu tenho a declividade desse tubo, eu tenho a cota de início, a cota de final, eu tenho o material dele, eu tenho o diâmetro, eu tenho a espessura da parede, coeficiente de Manning, diâmetro interno, diâmetro externo, da onde que ele está saindo, para onde que ele está indo, qual que é a superfície de referência dele.
eu tenho uma série de informações. E eu ainda posso colocar mais informações ainda. Ou seja, a primeira coisa que você precisa entender sobre BIM é que os projetos no AutoCAD não atendem essa metodologia. Os projetos no Civil 3D atendem essa metodologia BIM. Perfeito? Então a metodologia BIM, para você conseguir atender ela, você precisa usar o Civil 3D. Tá vendo esses textos que estão aparecendo aqui? Esses textos não são textos escritos manualmente. O meu objeto, ou seja, esse PV, ele já tem essas informações. Ele já tem essas informações aqui, ó. Olha só quantas informações. A única coisa que eu faço é o quê? É adicionar essas informações, ou seja, eu posso remover aqui a qualquer momento e adicionar elas a qualquer momento. Tá vendo? Posso adicionar elas a qualquer momento. Aqui no tubo é a mesma coisa. Eu posso remover elas e adicionar a qualquer momento. Tá? Eu posso trocar essas informações, eu posso trocar esses estilos. E isso é dinâmico. O que significa que se isso é dinâmico ou não? Cada mudança que eu fizer no meu projeto, seja aqui na planta, seja no perfil longitudinal que está aqui do lado, ó, se eu fizer alguma alteração, se eu puxar essa rede aqui para baixo, por exemplo, ó, se eu venho aqui e puxo um tubo desse para baixo, automaticamente ele já troca essas informações aqui para mim, aqui embaixo, e também já vai trocar as informações que estão aqui na planta. E já vai trocar para mim também as informações que estão aqui nas tabelinhas, ó. As tabelinhas de coordenadas, ó, de cada tubo, de cada conexão, de cada posto de visita. Aqui tem a tabelinha dos trechos, ó, trecho 35, diâmetro, comprimento. Então, a cada modificação que eu faço ali, ele já altera aqui para mim dentro do meu projeto. Dentro da minha tabela, dentro do meu tubo, dentro da minha planta, do meu perfil, os quantitativos. Eu já tenho tudo isso alterado. Então, basicamente, a metodologia BIM, galera, eu ia deixar para falar isso daqui um pouco mais à frente, né, para não gerar nenhuma confusão, enfim. Mas aqui eu consegui explicar, acredito que eu fui claro para você. A metodologia BIM, ela é uma exigência nacional. Exigência. Não tem como escapar. Ou você senta e chora em posição fetal, ou você se adapta a essa metodologia BIM. Tem um autor que fala, né, cara? Não é o melhor, não é o mais bonito, não é o mais rico que vai se dar bem, é aquele que se adaptar. Então, se você se adaptar, se você dominar o Civil 3D, você já tá no game, você tá no jogo, cara. Você tá no jogo. É o que eu falo para os meus alunos. Primeira coisa, cara, é dominar o Civil 3D. Então, entendemos essa diferença entre BIM ou Civil 3D, tá? Não são concorrentes porque uma coisa é diferente da outra, não tem como ter concorrência. Para você atender a metodologia BIM, você vai precisar usar o Civil 3D. O BIM não é um programa, o BIM não desenvolve nada, BIM é só uma forma de você projetar. Ele envolve conceitos, envolve ferramentas, que é o Civil 3D, envolve pessoas, envolve normas, é uma forma. E o Civil 3D atende essa metodologia BIM. Eu mostrei para vocês aqui na prática, né, como que tá essa exigência hoje no mercado, ou seja, é exigido que você entregue os projetos utilizando essa metodologia BIM.